fere, certo? É bom o entendimento que a tela não é para outro animal não entrar. Arames e telas, um grande abraço. A gente acabou adiantando um pouco na aula anterior, mas é bom a gente fazer uma reflexão. Primeiro, o arame. Normalmente a gente utiliza arame farpado. Apesar do arame farpado ser caro, é mais barato do que o arame liso. Se você conseguir o arame liso, também é interessante. Vamos lá. Se você tem um piquete de galinha e por fora do piquete da galinha você cria outros animais, você cria um boi, você cria um carneiro, você cria alguma coisa desse tipo, que ele até pode chegar perto ali do área de piquete do galinheiro, é melhor arame farpado, e talvez seja melhor até que esse arame farpado seja colocado por fora da estaca, ok? Então, normalmente a gente bota a estaca para o lado de dentro do seu terreno e para o lado de fora de quem está do vizinho. Mas nesse caso aí específico, se você fosse construir só o galinheiro, você pode botar para o lado de dentro, que é mais fácil de colocar a tela, ok? E aí, tá entendido? Beleza. Se você tem animais por fora e esses animais vão encostar de alguma forma, você bota o arame farpado por fora, porque aí ele vai logo dar uma espetada no animal, o animal desiste e volta, ok? Só uma dicasinha aí. Arame farpado, apesar de ser caro, às vezes é mais barato do que o arame liso. O arame liso também é legal? Também é legal, é melhor de manusear, às vezes você não se fura, não se fere, é bem tranquilo também, mas normalmente é um pouco mais caro. Se aí na sua região for mais barato, você pode usar tanto o arame liso quanto o arame farpado. A grande questão do arame liso é que ele é difícil de tensionar e de segurar, né? Você precisa ter a técnica direitinha para poder prender ele como é liso. Quando é arame farpado, a gente coloca ali o pé de cabra, dá uma puxada, mete o prego, tá tranquilo. Quando o arame é liso, você tem que tensionar ele de outra forma para que ele se segure ali legal. O arame precisa estar bem tensionado para poder segurar a tela, beleza? Segunda coisa é a tela. Você pode usar tanto tela de metal quanto tela de plástico. Tela de plástico dura bastante tempo. Aquele plástico ele não é degradável assim. Tanto que eu ainda tenho aqui, eu sou de 2015, minha criação, eu tenho áreas aqui teladas ainda de 2015 com tela de plástico, certo? Sem nenhum problema. Qual é a questão da tela de plástico? Se forçar, fere, certo? É bom o entendimento que a tela não é para outro animal não entrar. A tela é para a galinha não sair. Se você tem, por exemplo, um cachorro, não importa se você vai botar tela de metal. Se ele quiser entrar, ele entra, arrancando tela, arrancando tudo, ou ele pula por cima. Eu tenho uma cachorra pastor alemão, que ela pula 1 metro parada. Se ela estiver aqui e mandar ela pular, ela pula com as 4 patas assim, 1 metro, tranquilo. Então, se ela ainda se esticar assim e fizer a força com apoio nas pernas de trás, ela pula 2 metros tranquilo, como eu já vi pular muro aqui meu, certo? Então não é a tela que vai segurar predador. A tela é para o animal não sair. Então pode ser de plástico. Qual é a grande dificuldade? Se ficar ali o tempo todo forçando, batendo cabeça, forçando, um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses, acaba rasgando. Isso acontece, isso acontece. Se você jogar uma pedra grande, rasga também, assim como a de metal vai rasgar também. Então, vá em relação ao preço. O preço que é mais importante e o tamanho dos buracos. Por incrível que pareça, quanto menor o buraco, uma diferença de um para o outro. A tela de plástico, quanto menor o buraco, mais frágil ela é. A tela de plástico, quanto menorzinha é o buraco, mais frágil ela é. Já a de metal é o inverso. Quanto menorzinho o buraco, mais difícil de quebrar ela é. Quando o buraco é muito grande da tela de metal, a tela de plástico às vezes é até mais resistente, ok? Então tem os dois aí. Tá com grana? Por exemplo, antes da pandemia, a tela de plástico era mais barata aqui para mim. Depois que quando começou a pandemia, ano passado, por exemplo, 2021,
A tela de plástico ficou mais cara do que a de metal. Então eu tive que, por exemplo, eu tive um vento forte aqui que arrancou algumas telas. Essas telas, algumas delas já precisavam, já estava ali num processo de ser trocada. E quando eu fui comprar a de plástico, estava mais cara do que a de metal. Eu aí comprei a de metal e troquei, usei de metal. Aproveitei a oportunidade. Então, cada caso é um caso. Se a de metal está mais barata, usa. Se o preço é bem parecido e você prefere de metal, compra. Mas a de plástico também assume bem o papel dela, certo? Função da tela é fazer com que a galinha não saia. Não é fazer com que um predador não entre, ok? A gente tem aulas aí dentro do Clube dos Produtores contra Predador, um módulo aí da parte de sanidade, da saúde dos animais. Então você tem outras opções em relação a espantar predador. Não é tela que vai segurar, a não ser que você compre uma tela de alambrado, tipo aquelas de estádio de futebol. Ali aí realmente ninguém passa, vai ter dificuldade um pouco de animal passar. E colocar alta, porque senão o cachorro pula. Mas fora isso, é tela ou de plástico ou de metal, naquela mais simples que vai dar certo. Ok? Um abraço.